Mais que uma indústria, a Block Beton é feita de pessoas, histórias que constroem. Bom, e hoje eu estou aqui com dois mestres, duas pessoas que a gente tem muito carinho do nosso convívio. Bom, o Valdir é engenheiro civil, formado na UNB, com mestrado em estruturas e construção civil pela UNB, representante regional do Centro-Oeste da ABCB desde 2002. Alexandre, formado em engenharia civil pela UFC e mestre e doutor em engenharia de estruturas pela Escola de Engenharia de São Carlos, USP. Tem 30 anos como professor universitário e há 22 anos é professor na UFC. Atualmente é coordenador do curso de pós-graduação em Engenharia Civil, Estruturas em Construção Civil da UFC, autor de vários artigos e revistas especializadas e congressos na área de tecnologia da construção, orientador e co-orientador de mais de 25 mestrados e doutorados, e foi coordenador de vários projetos de pesquisas relacionados à tecnologia da construção e sistemas construtivos. Atua na área de sistema construtivo, coordenação modular, industrialização, alvenaria estrutural, desempenho das edificações. Nossa, currículos muito bons, né? Né, meu amor? Queria agradecer ao professor Alexandre, ao Valdir, pela disponibilidade do tempo em gravar com a gente esse terceiro episódio da segunda temporada do podcast. E agradecer, né? O professor veio para um evento aqui em Brasília, na Universidade da UNB. O Valdir recepcionou ele para fazer uma visita, conhecer o nosso mercado aqui do Distrito Federal e em torno. Então, assim, agradecer vocês aí pela visita. Muito obrigado. Para começar, acho que uma informação importante, o professor Alexandre é cearense raiz. Então, para a gente que está aqui, é um prazer muito grande recebê-lo. A figura dele é uma figura muito próxima da BCP lá na Regional Norte-Nordeste, está lá com a Clécia, o pessoal do Nordeste. E a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre engenharia, sobre os desafios da engenharia. Todos nós temos um sonho, que é o sonho da casa própria, e a gente tem trabalho muito grande em cima da construção racionalizada e a alvenaria estrutural, que vai ser um pouco do tema que nós vamos estar conversando aqui hoje, é uma solução bastante interessante e importante para resolver esse problema da habitação. Concorda comigo, professor Alexandre? Completamente. Eu quero agradecer também a Helena, ao Rodrigo pelo convite, né? Aproveitando aqui esses dias aqui em Brasília, eu me sinto honrado aqui de estar presente e compartilhar um pouco, né, da nossa realidade lá do Ceará, dos nossos conhecimentos. E também eu vim para aprender também, né, com o Rodrigo aí, aproveitando aí a Block Beton, né, nos trabalhos que tem desenvolvido, já tive na empresa, vamos fazer outras visitas, eu que agradeço aí a receptividade. É isso, eu que agradeço, né, que é uma honra aprender com dois professores aqui, dois mestres e referência no mercado, tanto aqui em Brasília quanto no Ceará. Então eu que agradeço, muito obrigado. Alexandre, seja bem-vindo a Brasília e um pouquinho ao Goiás, né? Você teve a oportunidade de estar ali em dois âmbitos, que bom, que a gente está muito feliz de recebê-lo aqui no nosso quadradinho. Bom, professor, vou começar aqui com você. Você tem muitas pesquisas aí publicadas, e ao longo aí das pesquisas que você fez, qual a maior transformação que o senhor viu na tecnologia da construção civil? Falando um pouco assim da minha história de engenheiro, né? Eu me formei em 1992, há um tempo já. Então a gente, desde lá, né, tem estado dentro da engenharia, na academia, na pós-graduação e também nas consultorias, né? E a gente observa assim, uma evolução muito grande, né? Eu me lembro que na década de 1990 as tecnologias de concreto eram completamente diferentes, né? As escoras, se usava escoras na época, não eram metálicas, né? Eram de madeira, daquela madeira que vinha do sertão, então tinha toda a questão ruim, né, de extração. E as técnicas de laje, as resistências. Então, nessa linha do concreto, do cimento, houve uma evolução realmente muito grande, né? E o que eu considero é que esse tempo de evolução, até determinado momento, ela foi muito gradual, uma graduação muito lenta, mas ela estava acontecendo. O que a diferença nesses últimos tempos é que as evoluções têm sido mais rápidas. Não, até pela questão de necessidade, né? A gente fala aí da necessidade de evoluir nos sistemas, industrializar por conta da falta, né, de uma quantidade de mão de obra disponível. Então essas evoluções elas foram lentas em determinado momento e hoje a gente vê uma velocidade maior. Então os sistemas construtivos elas têm evoluído por um sistema industrializado. Os sistemas mais antigos, né, para uma racionalização melhor do sistema. E hoje
Esse tempo de maior lentidão foi um tempo de racionalização dos sistemas. E nos últimos tempos, a gente tem visto, nos últimos anos, tem visto especialmente a industrialização acontecer, né? Por uma necessidade do nosso setor. Então, é assim que eu enxergo, né? E a universidade tem contribuído, né, sempre que possível, né, nessa evolução, nesse crescimento, nos estudos, nas pesquisas, né, que a gente tem trabalhado. Aí vem, né, pode citar aqui a norma de desempenho, que ajudou muito nesse processo de evolução também. Eu participei da primeira norma de desempenho, que foi obrigatória de 2013, né? Depois ela foi lançada em 2008, mas em 2013 aqui efetivamente ela foi ser obrigatória, e eu participei efetivamente. E se eu posso dizer que é um marco, né? 2013, 2025, para essa evolução ter aumentado essa velocidade na tecnologia da construção. Então as normas foram fundamentais, então, para... Fundamentais. Foi importantíssimo, e a partir daí, né, as empresas perceberam que tinham que melhorar. E aí nos últimos tempos, além disso, né, veio a questão da mão de obra, né? E aí fazer as coisas acontecerem com menos mão de obra, e aí teve que realmente a gente usar sistemas mais industrializados. Valdir, quanto tempo de história de ABCP, né? Queria até que você contasse um pouquinho da ABCP, para quem não conhece. Mas nesse tempo seu de história da ABCP, o que você tem observado na evolução da alvenaria estrutural no Centro-Oeste? Há crescimento ou estagnação? Pergunta interessante, Helena. Primeiro vamos começar um pouquinho falando da ABCP. ABCP, Associação Brasileira de Cimento Portland, nós somos o braço técnico da indústria brasileira de cimento. E uma informação importante, a gente está falando muito de sustentabilidade, né? O cimento brasileiro hoje é referência mundial em termos de emissão de CO2, enquanto a média mundial está na ordem de 640 quilos por tonelada de cimento produzido, o número Brasil é 500 quilos por tonelada de cimento produzido. Então, quando você trabalha com um sistema construtivo à base de cimento, você está indo ao encontro da sustentabilidade. Agora, falando a sua pergunta, né? Alvenaria estrutural. A alvenaria estrutural, pelo menos é o meu entendimento, ela é o braço do Lean Construction, da construção enxuta. Porque você não consegue fazer a alvenaria estrutural bem feita se ela não for concebida a nível de projeto. Quando foi criado o programa Minha Casa Minha Vida, a gente percebeu que a gente teria que fazer um trabalho forte para melhorar qualitativamente e quantitativamente os fabricantes de blocos. Nessa linha foi criado o PDE, Programa de Desenvolvimento Empresarial para os Fabricantes de Artefatos, e fomos em outros países com realidades parecidas com o Brasil, países latino-americanos como México, Colômbia, Chile, e a gente identificou que parede de concreto era um sistema forte para aqueles países, e nós trouxemos isso para o Brasil. Nesse processo, a alvenaria estrutural ela foi se desenvolvendo cada vez mais, né, com fabricantes, com produtos com mais qualidade, com produtos, a gente estava falando aqui agora de norma, né, produtos seguindo os padrões de norma, né, a norma M6118, 6136, a 6118 estruturas e a 6136 no que tange o processo de produção do bloco de concreto, processo de ensaios, enfim. Inclusive ela vai ser revisada agora, está no processo de revisão. Agora, o mais importante é o seguinte, hoje a gente percebe que a alvenaria estrutural volta a ser uma solução extremamente importante para a solução das habitações, não só a habitação popular, né? A gente tem empreendimentos, por exemplo, em São Paulo, no Alphaville, prédios construídos em alvenaria estrutural com blocos de concreto. E a gente percebe o seguinte, lá atrás, no processo de produção, você tem que fazer um projeto bem concebido e concebido já em alvenaria estrutural. Você tem que ter fabricantes, nós estamos aqui hoje visitando uma importante fábrica aqui na nossa região Centro-Oeste, aqui na divisa de DF, Goiás, que produz, que entrega um bloco com qualidade, um bloco, como eu estou vendo aqui na sua blusa aí, um selo da qualidade da BCP, o PSQ, Programa Setorial da Qualidade de Blocos, enfim, tem todo esse processo, né, que a gente tem que estar sempre preocupado em lançar um sistema que ele seja, na sua construção, bem desenvolvido. Acho que é um pouco disso. Então a gente percebe que volta a crescer a alvenaria estrutural, ela volta a ocupar um espaço importante. E não só isso. A construção civil brasileira hoje, ela vive um cenário delicado, que é um apagão na engenharia. Você percebe hoje uma falta de profissionais formados na engenharia no mercado. E não só isso. A gente tem também uma dificuldade nas mãos de obra de produção direta, o pedreiro, o servente, né? E quando você trabalha com sistema racionalizado, você tende a otimizar essa quantidade de operários e qualificar eles. Então a gente tem essa preocupação em estar incrementando os profissionais da engenharia e os profissionais que trabalham na construção civil. Acho que é um pouco disso, é um desafio grande. Eu queria complementar, se fosse possível, Por favor, professor. eu acho que tem uma vantagem na alvenaria e é o que está fazendo com que ela até haja um crescimento no uso no Brasil, né, especialmente na minha região, porque o investimento, às vezes, a parede de concreto ela é muito
Nossa, no Brasil, acho que é o sistema mais construído, né, para adaptações de engenharia social. Porém, ela exige um investimento inicial alto. Muitas empresas não conseguem. Então, até com as mudanças nas regras do Minha Casa Minha Vida, que limitou mais o número de unidades, isso fez para algumas construtoras, né, é impeditivo usar a parede de concreto. Então, é uma grande oportunidade para a alvenaria estrutural, porque qual é o investimento inicial? Zero de equipamentos, né, de formas. Você tem um bloco, tem um contínuo operário. Então, isso aí incrementou bastante o uso nesse momento. Com certeza. E eu ainda complemento mais um pouco aqui, porque assim, falando de sistema construtivo, racionalizado, industrializado, a alvenaria estrutural é o sistema mais consolidado que a gente tem no mercado. Sim. Todos os outros sistemas são mais novos, né? A alvenaria estrutural começou em 1960, né? A gente fez das Alcântaras no São Paulo. Então, assim, a gente já viveu, a gente tem aí, vamos falar, pelo menos 66 anos de experiência no sistema, já conhecemos suas patologias, suas deficiências, já atualizamos a norma mais de 4 vezes nesse período, incluímos produtos, que foi o caso do 11,5, da família do 11,5, na norma, né, por necessidade nossa, por ter alguma construção mais em conta para habitações térreas e sobrados de terra e mais pavimentos. Então, assim, é uma história vivida de mais de 60 anos em um sistema construtivo industrializado. Então, esse fator, eu vejo que é o fator que mais chama a atenção na alvenaria estrutural. Porque ninguém quer construir para errar. A gente quer construir para preservar vidas, famílias e que pessoas sejam felizes lá dentro. Então, assim, no sistema da alvenaria estrutural concebido desde o projeto, com a execução, você não tem patologias. Coisa que os novos sistemas trazem soluções, trazem economia de tempo, mas só a vivência em cima do sistema, a experiência em cima do sistema, que vai poder falar o que gerou patologia, como corrigiu, como evitar. Então, nesse ponto, a alvenaria estrutural tem pelo menos 50 anos à frente de qualquer sistema construtivo no Brasil. É o sistema mais bem resolvido que nós temos no Brasil. Exato. O Fernando é meu colega na BCP aqui do Centro-Oeste, a gente tem uma colocação que a gente sempre fala que a alvenaria estrutural é a mãe da construção racionalizada, da construção que caminha na direção da construção enxuta. E eu, em 2019, tive a oportunidade de visitar a Batmat, que é um evento que ocorre na França para discutir a construção civil. É uma grande feira. E nessa ida, a gente teve a oportunidade de visitar algumas obras. E numa dessas oportunidades, a gente acha que a construção civil brasileira é atrasada, não tem equipamentos, enfim. E a gente percebeu nessa visita que as obras não são diferentes das obras brasileiras, em termos de equipamentos, em termos de sistemas construtivos. Existe sim um grande diferencial. Casualmente, o engenheiro que estava à frente dessa obra, ele tinha feito no Brasil Ciências Sem Fronteiras. Então ele conhecia um pouco a realidade da construção civil brasileira. O que ele me falou, que era uma coisa contagiante para nós aqui da engenharia, é que ele foi contratado 3 anos antes de a obra começar. Com que objetivo? Estudar, entender os projetos, pensar e planejar a obra antes de ela começar. Infelizmente, no Brasil, as coisas são muito corridas, né? Você, às vezes, contrata um engenheiro para começar a obra, e, às vezes, ele não tem o tempo que deveria ter para poder estudar, para poder entender os projetos, para poder contratar as pessoas específicas no processo de execução. E eu tive a oportunidade, na década de 90, né, de trabalhar na construção de hipermercado. São obras muito grandiosas, e são obras que você faz em questão de meses, 2, 3, 4 meses. Qual que é a diferença disso? É que você industrializa o processo de construção. Você trabalha muito com pré-fabricado, muito com alvenaria estrutural, com blocos de concreto, e você tem todos os projetos já entregues na obra e já tratados as compatibilizações para que você tenha ali na obra a central de produção, a central de construção. E a gente precisa olhar para isso porque nós da construção civil somos a indústria do sonho. Todos nós aqui sonhamos, almejamos, estávamos até conversando um pouco antes, Rodrigo, vocês acabaram de comprar uma casa, né, realizar o sonho, que é um sonho de boa parte da população brasileira, e a gente sabe o quanto que isso é difícil. Então nós temos que ter a preocupação de entregar um produto com qualidade que atenda a norma de desempenho. O professor Alexandre comentou da NBR 15575, que é a norma de desempenho que entrou em vigência em 2013, e na minha opinião, a vigência dessa norma, ela facilitou a relação entre o usuário, entre o construtor, entre o projetista e o fornecedor de materiais, porque até então responsabilizava-se muito o construtor, e os outros atores no processo, às vezes, ficavam anônimos. Com a norma de desempenho, cada um desses atores passou a ter uma responsabilidade grande no processo de produção. Não esquecendo que o usuário é a pessoa que mais vai utilizar
esse produto depois de pronto e entregue. Então ele também tem que saber como utilizá-lo, como reformá-lo e como mantê-lo. Porque a manutenção é também uma atividade extremamente importante para permitir que aquela casa, que aquela habitação dure ali, pelo menos a vida útil do projeto. Eu vou trazer aqui o quanto que realmente a casa própria ela traz uma segurança para as pessoas, né? Não adianta a gente. Eu acho que é importante ainda a casa própria, né? Porque acham que a nova geração não vai ter a casa própria. Não, acho que é muito mais questão deles hoje terem condição de poder adquirir, porque a casa própria é uma. Eu tenho um teto para morar, né? Se eu não faturar tanto ali, no caso do empresário, eu tenho um teto para morar. Então, e a importância do que a gente faz, né? Bom, e assim, a gente vê a responsabilidade do que vocês executam, né? De trazer a casa própria. Eu acho que a habitação, ela é algo extremamente importante, né? Você ter a segurança da sua moradia, de ter um teto para morar é muito importante. E como o Valdir trouxe, essas responsabilidades que foram, né, nomeadas, e aí eu trago aqui para você, Rodrigo, o que uma fábrica de blocos precisa fazer para garantir a excelência técnica? Bom, vários passos, né? Como diz o mestre Dário Fernandes, doutor Bloco, nós temos aí alguns passos a passar. A começar pela escolha da matéria-prima que você vai utilizar, né? Então, assim, da escolha da matéria-prima, vem do passo de como você recebe essa matéria-prima, de como você armazena essa matéria-prima. Aí vem da sua composição do traço, que é a mistura de concreto, né? Que, vamos falar, a busca por isso é a melhor mistura que dê a resistência com o menor consumo de cimento, né? E aí, para isso, assim, fundamental para manter um controle de qualidade numa fábrica, eu acredito que seja um laboratório próprio, né, interno. E assim, além de manter a qualidade, é onde gera economia para a fábrica, né? Que assim, a gente vai poder testar e ter a certeza do que está entregando para o cliente. E aí passa por vários processos, tecnologia de máquina, são muitos pontos. Assim, posso falar que... Mas aí vamos trazer aqui um pouco mais, assim, e eu vou iniciar agora bem do início. O consultor agora, ele decidiu fazer uma incorporação, um prédio. Primeira coisa, para fazer um bom planejamento, como o Valdir falou, eu preciso saber qual metodologia construtiva eu vou utilizar, até para saber quanto tempo. Se eu vou para alvenaria convencional, eu vou para 3 anos, imagina eu pagar esse custo administrativo 3 anos. Se eu vou para alvenaria estrutural, eu reduzo para 1, olha quanto que eu já não consigo de economia. Professor, o que você daria de conselho para esse consultor que vai tomar essa decisão? Óbvio que a gente aqui não tem o terreno, né? Não tem alguns requisitos importantes para fazer essa análise, mas qual o conselho que você daria para o construtor nesse momento de decisão da metodologia construtiva? Isso é uma coisa muito importante, né, nos dias de hoje, especialmente, né? Porque eu vejo, né, eu tenho acompanhado algumas construções, especialmente construções de alto padrão, né, em loteamentos fechados, em que uma construção com o sistema convencional tem demorado 18 meses, né? É muito tempo, usando tecnologias, metodologias aí arcaicas ainda, né? Então, isso, na hora de decidir, muitas vezes, às vezes até o engenheiro, quem está projetando, não tem o preparo, não tem o conhecimento, às vezes. Então, é importante, nos dias de hoje, escolher sistemas como, por exemplo, a alvenaria estrutural, que vai trazer a obra de 18 meses para 12 meses ou menos de 12 meses. Então, quanto você ganhou? Óbvio que tem outras metodologias, outros sistemas construtivos aí, industrializados que a gente pode ter também na área de pré-moldagem de concreto, etc. Mas essa escolha ela é fundamental, né? Planejamento, projeto bem feito, procurar os profissionais mais especializados e mais experientes para desenvolver os projetos, né? E fazer os planejamentos, um orçamento assertivo, mas especialmente você decidir por um sistema construtivo que te dê uma redução de tempo da construção. Então isso aí é fundamental. Redução de tempo e que mantenha a qualidade da obra, né? Né? Então, assim, a gente não pode esquecer de frisar que o sistema da alvenaria com blocos de concreto, mesmo de vedação quanto estrutural, ele atende a todos os requisitos da norma de desempenho, né? Então... E aí, Rodrigo, tem uma coisa, eu fiz uma casa para mim, construí uma casa para mim em alvenaria estrutural. E às vezes as pessoas falam, de alto padrão, os vamos, não sei o quê. Eu acho que tudo é questão de projeto. A minha casa de alvenaria estrutural é uma casa de 200 metros quadrados, ela só tem uma viga, não tem pilar. E você olha assim, você não percebe que é uma casa de alvenaria estrutural. E ela tem amplitude, tem tudo. Então, tudo é questão de projeto. Então, porque às vezes a pessoa, não vou fazer minha casa de alvenaria estrutural porque não, é muito limitado. Não existe isso. E a prova disso é que eu fiz na minha casa, né? Então, eu acho que aí também o projetista, né, o arquiteto, ele tem um papel também fundamental. O papel disso é sair da zona de conforto, né? Porque, assim, para o projetista é muito mais fácil falar que não faz e não tentar, né? Depender do tempo.
Porque assim, na alvenaria estrutural a gente tem alguns casos de edifício com pilotis garagem, que é feito todo em alvenaria estrutural sem nenhum pilar. Então, assim, tudo é possível na alvenaria estrutural, desde que a gente queira fazer, né? Então, assim, parte da sair da zona de conforto e ampliar a sua zona de conforto, porque a partir do momento que vê a possibilidade de fazer uma alvenaria alto padrão, bom, automaticamente todos vão mudar para a construção de alto padrão para alvenaria estrutural. E assim, o tempo é a primeira coisa que fala, e o custo de obra final, né, que a economia, as etapas que a alvenaria estrutural faz você pular comparado com o sistema construtivo convencional. Controle, né, Rodrigo? Controle tecnológico. O controle da obra, dos componentes é muito maior. Você reduz, né, tantas etapas quanto os materiais comprados da obra. Então, assim, só isso em si, além da economia, é a facilidade para quem administra, né? Mas, só complementar a resposta dela, assim, olha como é importante, né, você decidir o sistema correto. E parece que é o que eu enxergo em algumas construções lá na minha região. É que o construtor só sabe fazer de um jeito só. E insiste em fazer da maneira tradicional. Aí é sair da zona de conforto. Exato. E aí, até pegando esse gancho, Valdir, quais são as barreiras técnicas e culturais que ainda existem para a adoção da alvenaria estrutural? Duas colocações importantes. Primeiro, eu vou voltar naquela pergunta que você fez para o Rodrigo, que eu acho que é extremamente importante e deixar bem claro. Hoje, a construção civil ela tem uma preocupação muito grande com sustentabilidade. E o Rodrigo falou de uma coisa extremamente importante. A gente quer produzir um bloco de concreto com um consumo mínimo de cimento, que é o processo de descarbonização da construção civil. Nessa linha, você precisa ter um controle tecnológico muito importante na sua fábrica. Então, você implantar uma fábrica, não é só você, como o Rodrigo falou muito bem, escolher um bom agregado, escolher equipamentos de qualidade, treinar, capacitar a sua mão de obra dentro do seu espaço fabril, mas é você ter controle. Eu acho que o controle é uma etapa extremamente importante no processo de produção. Agora, indo para a sua colocação, a gente vive hoje um momento na construção civil muito delicado, tá? Que é o apagão da engenharia. A gente percebeu aí nos anos 2010, 2011, 2012, um incremento de uma quantidade grande de escolas de engenharia no mercado da construção civil. Tá? E as pessoas procuram um emprego procuram uma formação olhando para o emprego, né? E nós, construção civil, somos o termômetro da economia. Se a economia do país vai bem, você vê as obras caminhando bem. Se a economia do país vive algum momento delicado, você tem uma interrupção na execução no volume das obras. Mas isso é um processo cíclico, que ele tem que estar sempre acompanhado e tem que estar sempre sendo discutido pelas pessoas que debatem o tema e conhecem do tema. Então, a primeira grande dificuldade é a formação de bons profissionais. Tá? É você ter profissionais para o mercado, ter bons projetistas, ter bons fabricantes de blocos, ter a mão de obra capacitada, inclusive até uma informação importante. Quando a gente falava em habitação, né, a ABCP desenvolveu uma parceria com o sistema Senai, tá, que era o treinamento, a capacitação de mão de obra para os assentadores de blocos de concreto. Esse trabalho está aí, foi todo desenhado, foi todo planejado, e a gente traz isso para o mercado, para que o mercado utilize isso. Porque uma mão de obra capacitada é uma mão de obra que vai fazer um produto com maior qualidade. Outra coisa importante, a gente tem que lembrar o seguinte: o operário da construção civil ele é extremamente importante para a qualidade da obra. Então nós temos que valorizar os nossos operários, os nossos pedreiros, os nossos serventes e dar a eles dignidade. E uma das atividades da dignidade é a capacitação, é o treinamento. Então a gente tem que estar sempre preocupado com essa capacitação e treinamento continuado. Inclusive o Sinduscom DF, tem um trabalho muito interessante, que é a Escola de Formação de Mão de Obra, inclusive com uma série de parcerias. E essa preocupação, esse tratamento é algo que responde a essa sua pergunta. É dar capacitação e dar dignidade a quem nos ajuda, a quem nos promove a execução de obras com qualidade. Não sei se eu fui claro nas minhas colocações. Eu queria só complementar uma coisa aqui com o Valdir, que quando ele falou da sustentabilidade, né, que o nosso mercado é muito preocupado com a sustentabilidade e com a qualidade. Como a gente foi pioneiro no mercado em 2004 em tirar o PSQ para blocos de concreto vazado, a gente foi pioneiro no segmento, foi um dos primeiros materiais a tirar o PSQ, se eu não me engano, em 2004. Agora a gente está no mercado, né, de blocos de concreto vazado, já fizemos a nossa jornada de carbono, né, já mapeamos todas as jornadas de carbono, estamos no processo de tirar a DDAP, né, que é a Declaração Ambiental do Produto,
falando exatamente a quantidade de carbono emitida em cada produto fabricado pela Block Beton. Então, assim, mais uma vez, o mercado de baú de concreto larga na frente de todos os outros sistemas construtivos, né? E, assim, a Block Beton tem o selo da BCP. Né? Hoje, assim, qual a importância do selo da BCP hoje, né? O seu olhar como fabricante? E quais são os desafios, né, para aquele fabricante, ele que queira conhecer mais o selo? Bom, o selo de qualidade da BCP e do PSQ, né? Que o PSQ, você só pode tirar o PSQ se você tiver o selo da BCP. Então, vamos falar, me corrija se eu estiver errado, Valdir. Mas a BCP é a operadora da qualidade Gestora técnica. E o PSQ seria a gestora. Na realidade, como é que funciona o sistema? Você tem o selo da qualidade ABCP, que é um programa de gestão da qualidade. E você tem o PSQ, que é um programa auditado pelo Ministério das Cidades, que certifica que aquele produto atende às normas vigentes. Que está ligado ao PPQPH das construtoras. E nessa linha você tem dois grandes gestores. Você tem o gestor mantenedor, que é quem representa aquele segmento, que no caso é o Sinaprocin, e você tem o gestor técnico, que é quem tem todos os atributos técnicos para poder fazer a aferição e as avaliações técnicas do produto, que é a ABCP. Como o Rodrigo falou muito bem, você quando entra no programa do selo, você tem a opção de dar um passo à frente, que é avançar para o PSQ. Qual que é a grande vantagem disso? É que você tem uma visão mais crítica no processo de produção do seu material, que começa na parte burocrática da sua empresa, que ela tem um profissional habilitado para fazer essa acompanhamento técnico, tá? Que é o responsável técnico pela sua empresa, anotação de relatório técnico junto ao CREA. Você tem a parte de licença ambiental, você tem a parte de rastreabilidade no processo de produção, tanto no recebimento da matéria-prima quanto do material acabado. Você tem a situação de você ter a sua fábrica com a parte de saúde e segurança do trabalho bem resolvida. Licenças ambientais. Então, todo o processo olhado com a lupa da qualidade, com a lupa da responsabilidade social, da responsabilidade ambiental. Exatamente. E assim, isso tudo passa uma credibilidade para o nosso cliente final, né? Então, assim, nós garantimos para ele que o que ele está comprando está sendo entregue no canteiro de obra dele. E é muito importante, né? Como colocou, o sistema de qualidade tem o PPQPH. Então, o consultor, na hora, se ele tiver um sistema de qualidade, ele não pode comprar, né? Ele tem que realmente procurar produtos que tenham. Rastreabilidade, que o fundamental é a rastreabilidade, né? Porque caso tenha alguma patologia na construção, o fabricante ele é corresponsável do construtor. Então, o construtor vai acionar o fabricante. E o fabricante ele vai ter que verificar o que ele fez de errado no processo dele. Então, assim, o objetivo do sistema é não fazer errado. E caso faça errado, você conseguir identificar o que você fez de errado para que você não erre novamente. Então, assim, é um sistema, eu acho que assim, é fundamental e todas as fábricas tinham que ter. Eu sou um apoiador do selo de qualidade. Esse foi um dos nossos primeiros objetivos como fabricante, foi ter a qualidade selada, né? Vamos falar assim, que a gente não precisa comprovar nossa qualidade para os nossos clientes. E assim que a gente vem trabalhando e, graças a Deus, vem dando tudo certo. E também a concorrência desleal, né? De um fabricante que tem um produto de qualidade, que tem um custo para isso, e um fabricante que não tem um produto de qualidade. Produzindo a um preço mais baixo e vendendo ao mesmo preço. Exatamente. Então, isso é desleal. Então, eu acho que o PSQ, nesse sentido, todo esse sistema de qualidade ele é muito importante. Professor, trazendo aqui esse contato que o senhor tem com as universidades, né, e o mundo prático dessa fábrica, em qual momento esses estudos, esses diversos artigos conseguem se unir também à vida prática desse empresário? E aí eu até jogo uma questão, eles não poderiam estar mais unidos? Olha, eu tenho uma vivência particular, não sei se é uma experiência da Universidade Federal do Ceará, não sei se vocês percebem, dentro da nossa realidade, nós temos uma relação muito íntima, muito próxima com o setor da construção, com o Sinduscom, né? Lá nós temos o Inovacom, não sei se aqui vocês têm o Inovacom, mas o Inovacom hoje é um instituto que funciona dentro do sindicato e que reúne os diretores, as construtoras e as academias, tanto a Universidade Federal como outras universidades estão lá dentro também, onde se discute inovações. Então isso já tem, da década de 1990 que se vem fazendo. O Inovacom já foi, né, século passado já. E isso, essas iniciativas que já vêm de muito tempo, aproximou muito a academia lá da nossa região com o mercado. O que atualmente, né, eu estou como coordenador da pós-graduação lá, do mestrado e doutorado. O nosso doutorado, inclusive, vai ser agora a primeira turma, nós estamos inaugurando o doutorado, né, foi tudo aprovado, nós estamos fazendo agora a seleção.
E nós temos desde 2007. E muitas dissertações que nós defendemos, grande parte tem relação com o mercado. Posso citar várias aqui, por exemplo, acho que você conhece o André Montenegro, da Casolé, né? Todo o processo de ensaios, né, desenvolvimento foi dentro de um trabalho de mestrado. Que, inclusive, o mestrando que defendeu, ele hoje, né, se tornou sócio da empresa, trabalha lá com o Felipe, com o André, né, e a Olecasa está no Brasil inteiro. Então, esse tipo de exemplo, né, como muitos outros, por exemplo, com a indústria da ArcelorMittal, que nós temos lá uma siderúrgica lá no Ceará, e eles têm rejeitos, né, e precisam ser utilizados. Uma parte vai para o cimento, mas ele ainda assim tem uma grande quantidade. Então, nós temos trabalhos atualmente desenvolvendo blocos de concreto usando os agregados, que é o coproduto deles, que é o BSSF, e a gente transforma isso em bloco de concreto, né. Nós temos lá uma máquina de fabricação de bloco tem um laboratório desenvolvendo essas coisas, né? Então a gente traz essas possibilidades, unindo, ou seja, não é realizando dissertações, pesquisas para colocar na estante. A gente realmente tem e nesse momento a gente está partindo para outras coisas, mas ainda não tão usuais, mas que eu acho que vai se tornar usual em pouco tempo, é uma impressão de argamassa. Recentemente nós adquirimos uma impressora. E também já tem empresário já, né, próximo da gente, buscando ali apoiar a iniciativa, já avisando que a utilização no futuro bem próximo. Então, essa questão, nós lá procuramos realmente, de fato, né, estar junto com ela, porque não faz sentido a gente estar estudando uma coisa que... Que bacana. Né, então, essa é uma realidade da gente. Um exemplo a ser seguido, né, essa união da universidade com os empresários. E eu até acho que essa coisa tem se expandido no Brasil inteiro, né? Se reclama muito, né, dessa distância, né? A gente vinha conversando, o Valdir, sobre essa distância da universidade, em alguns lugares, ou em algum tempo. Mas eu acho que hoje, de uma maneira geral, né, que, assim, se nós estamos mais próximos, é porque é uma história que vem de muitos anos, né, eu acho que, de uma maneira geral, as universidades elas estão cada vez mais próximas do mercado, por uma necessidade de sobrevivência, inclusive. Isso eu vejo eu estou participando do grupo da Norma, né, de alvenaria estrutural com blocos de concreto. E assim, não só eu, mas um grupo de empresários também, a gente se juntamos e estamos lá participando ativamente da construção da nova versão da Norma. E o que a gente percebeu é que antigamente isso era só o pessoal da universidade. E aí, vamos falar, é um mundo ideal. E aí, sem a participação dos empresários lá, a norma ia para um mundo ideal. Agora, com a participação mais ativa dos empresários, não que não tinha, mas agora está mais ativa, cara, agora a gente consegue juntar o mundo ideal com o mundo real. Então, assim, estamos estudando possibilidade de fazer edifício de 30 pavimentos com alvenaria estrutural. Estamos estudando um problema de fachada que alta resistência está gerando um problema na fachada, que assim, a norma fala que pode aplicar o revestimento direto no bloco. Porém, blocos de alta resistência, eles estão dando alguns problemas de patologia. Então a gente está estudando isso e aplicando a nova norma para que evite esses problemas de patologia e que a gente possa construir prédios e ainda mais pavimentos com o sistema. Rodrigo e professor Alexandre, eu acho que a gente fez uma colocação que é esse link do mercado com a academia. Eu acho que a gente vive uma corresponsabilização. Tem um lado, o aspecto da academia, e como você muito bem falou, Rodrigo, é o mercado também se fazer presente nas discussões. É o mercado estar próximo nas pesquisas, é o mercado estar levando para a universidade, levando para a academia o que seria interessante estar se buscando em termos de conhecimento. Como você falou no começo da sua apresentação, Helena, eu me graduei pela UNB e já mais maduro acabei fazendo um mestrado. E nessa segunda fase da minha formação, já como mestre, já como eventual, vamos chamar assim, pesquisador, eu vi as dificuldades que a universidade tem. Né? A universidade clama por recursos, a universidade clama por pessoas próximas a ela para levar o que é importante trazer para o mercado. O professor comentou aqui agora da impressão 3D, que é uma coisa que está surgindo. E eu vou até falar uma coisa. Como eu disse para vocês, eu faço parte da DCP aqui no Centro-Oeste. E eu faço parte de 2 grupos de trabalho. Um aqui com o Sinduscom DF através da DIMAT e outro com o Sinduscom Goiás, através da Comunidade da Construção de Goiânia. Inclusive, recentemente, professor, tivemos lá com um grupo de 15 construtores visitando obras do Ceará, que inclusive me surpreenderam. Visitaram em Novacom também. Exato, participamos de uma reunião no Novacom. E um dos grandes objetivos nossos também é você fazer essa interação, né? Esse network entre as diferentes regiões do Brasil. Porque, como a gente sabe, o Brasil é um país continental. O que se discute no Ceará não é o que se vive em São Paulo, não é o que se vive no Rio Grande do Sul, não é o que se vive no Centro-Oeste. Então, você ter essas
esses conhecimentos, né, sendo trocados, essas figurinhas, são importantes. Então, contribuindo nessa colocação da academia e do mercado, eu acho que são duas entidades que precisam estar coligadas. E esse projeto da Comunidade da Construção de Goiânia, que eu faço questão de ressaltar, a gente, quando criou esse projeto, a BCP criou isso em 2001 para 2002, já também com 23, 24 anos de implantação. Quem é o nosso coordenador da Comunidade da Construção em Goiânia? O professor Oswaldo Cascudo, professor da UFG, que é meu par nessa coordenação, e que a gente percebe essa preocupação, como o professor Alexandre falou, de estar sempre próximo à realidade do mercado, a realidade, os desafios, as dificuldades, para que a gente faça a nossa construção civil, que todos nós bebemos dessa água, que é a água da construção civil. Então, quanto melhor ela estiver, melhor vai ser o nosso resultado e os nossos, as nossas entregas para os nossos usuários, para os nossos consumidores. Um construtor, um incorporador que estiver nos vendo, as entidades são um excelente caminho para estar mais atuante, né? Não adianta depois que a norma for publicada, falar, o que é isso que está aqui na norma? E quanto mais atuante tiver, menos distância vai ter, né? Com certeza. Bom, Valdir, indo para a parte de resíduo, esse tema tão importante, né? Como você acha que a alvenaria estrutural pode contribuir com a redução de resíduo? E ao seu ver, já que eu estou aqui conversando com o mestre, como você acha que esse resíduo tem que ser tratado ali? Eu vou trazer mais concreto mesmo em si, porque ele pode ser utilizado na própria obra. Ele não precisa ir para o aterro para depois virar um agregado, né? Ele pode estar ali naquele caminhar. Como que a alvenaria estrutural pode contribuir? Primeira grande contribuição, né? Ela gera menos resíduo, tá? Porque quando o projeto é bem concebido, você vai ter menos quebra de material no processo de produção, você não vai ter aquela famosa abertura de vazios na parede para poder fazer o embutimento das instalações, né? Então, olhar o quanto que esse sistema vai gerar de resíduo. E quando gerar, né, o que fazer com esse resíduo? Eu até, nessa pergunta que você acabou de fazer, lá atrás, quando o Noroeste estava sendo implantado, o Noroeste tem aquele conceito da bandeira verde, do bairro ecológico, enfim. A gente fez um trabalho junto com o Sinduscom, junto com o Exército Brasileiro, que era a criação de uma fábrica de blocos, aproveitando esse eventual resíduo que fosse ser gerado no Noroeste, né? Então você levar ele para as fábricas e ele ser aproveitado no processo de produção. É óbvio que existem as normas que regem o quanto que você pode utilizar de resíduo e como classificar esse resíduo. Agora, o mais importante é o seguinte, até voltando para o Noroeste, eu digo que acho que 80%, 90% das obras, das vedações que estão sendo executadas no Noroeste estão sendo feitas com blocos de concreto, com projetos paginados, com projetos compatibilizados, para que você tenha uma menor destruição das alvenarias para você fazer o embutimento das instalações, enfim. Agora, tudo isso é pesquisa, tudo isso é controle, né? Porque você não pode pegar qualquer resíduo e utilizar ele no processo de produção do seu bloco, né? Então, você ter a tecnologia caminhando paralelo e na mesma linha de produção com quem está efetivamente gerando esse material e o que vai fazer desse material, no caso, esse resíduo. Uma colocação, acho que resíduo é um tema que a gente tem estudado nas universidades brasileiras desde a década de 1990. Nós estamos aí com 35 anos ou mais de estudos. Tem muita coisa de prateleira, de dissertações, de projetos desenvolvidos, e eu participei de alguns lá na década de 1990. Então, eu acredito que isso esteja resolvido, aguardado, precisa ser resgatado e aplicado, né? Talvez naquela época não tinha ainda uma pressão da sociedade para ser aproveitada. Porque, óbvio que você pode avançar em alguns estudos, porque hoje esses resíduos podem ser usados para impressão 3D. Então, é uma possibilidade, precisa ser estudado. Não foi estudado ainda porque na época não tinha impressão. Então, são novas aplicações, né? E, contudo, o uso de resíduos que podem ser aproveitados pode ser usado em obras de menos responsabilidade, calçadas, né? Pode usar também para fazer bloco também. Elementos decorativos. Então, nem, assim, talvez nem por uma questão financeira, mas por uma questão ambiental, né? De reaproveitamento, principalmente. Eu voltei da China, eu fui para a China em 2024. E lá eu visitei uma indústria de reciclagem. E essa indústria tinha 4 grandes máquinas de produzir bloco e piso. E eles só produziam com material 100% reciclável. Só que é um material bem separado, com a granulometria correta dentro da sua faixa. E lá é 100% reciclável. Quando a gente voltar para a indústria agora, eu vou te mostrar tanto o bloco quanto o piso de concreto, que eu fiz questão de mandar junto com a máquina dentro do container, para que eu possa mostrar isso. E isso a gente mostrou para o pessoal do Distrito Federal,
Foi uma comitiva da Secretaria de Meio Ambiente lá na fábrica, conhecer todo esse processo de reciclagem. E aí eu estava com um chinês e pedi para ele explicar a metodologia da China de reciclagem, que a metodologia da China, vou falar resumidamente aqui, é assim, cada grande cidade tem uma recicladora. Dependendo do tamanho da cidade, pode ter até 4. Zona Sul, Norte, Leste e Oeste. Então, essa recicladora, ela recebe o entulho das construtoras, já pré-separado, né? Vamos falar. Pré-separado é um preço, misturado é 3x o preço, 3 vezes o preço. E fora isso, a recicladora tem um benefício do governo também. É um ponto que eu ia te falar. Importantíssimo para ter sucesso. Então, ele recebe tanto da construtora, recebe do governo, ele gera um material que é vendido para obras de infraestrutura e terraplanagem, e o lixo, que, assim, teoricamente, da reciclagem ele não utiliza, é utilizado para a fabricação de bloco e piso de concreto. Então, assim, essa tecnologia já existe. A gente precisa implementar aqui. Hoje em dia, no mercado da construção brasileiro, quase todo fabricante ele tem um triturador dentro da indústria, entendeu? Então, e ele utiliza desse resíduo para produção de bloco, ou produção de meio-fio, de um cobogó, de qualquer outra parte que ele julgue que seja economicamente viável para ele. Então, assim, agora 100% material reciclável é uma realidade da China, que assim a gente pode trazer para o Brasil. Agora, precisamos até quase realidades, né? Porque quando a gente fala de realidade brasileira em alvenaria estrutural com blocos de concreto, a gente é o país número 1 do mundo em tecnologia. Então, a gente é o país que faz os prédios mais altos com aparelhos de 14. Vamos supor, nos Estados Unidos, prédio de acima de 16 pavimentos começa com bloco de 19 na base. E aqui no Brasil a gente faz até 24 pavimentos com bloco de 14. Então, assim, o nosso bloco, eu posso falar isso com 100% de certeza, o nosso bloco a nível mundo, ele é o mais eficiente possível. E algumas dores aqui que foram relatadas aqui, eu acho que a Block Beton faz muito bem esse acompanhamento aí, desde o projeto, né? Comentou dessa necessidade da alvenaria estrutural de ter esse acompanhamento do projeto. E até o momento que a obra está sendo construída, vocês fazem treinamento, eu queria que você contasse um pouco mais desse trabalho que a Block Beton faz. Não, a gente faz uma venda técnica, né? A gente auxilia na elaboração de projeto, caso precise, a gente consegue elaborar projeto de paginação, não um projeto estrutural. Porque o objetivo de elaborar o projeto de paginação é fazer com que o cliente tenha exatidão na compra dele. Então, assim, ele vem com uma metragem 10 metros por 3 de altura, 30 metros quadrados. Então, assim, não. A gente tem os blocos principais, o meio bloco, a canaleta, os blocos complementares. Então, para a gente ter uma exatidão não quantitativa, é necessário um projeto de paginação. E aí, com o projeto de paginação na mão, a gente consegue chegar na obra e orientar a equipe a fazer a marcação de fiado. Então, a gente faz um treinamento de marcação de fiado, faz um treinamento para aumentar a produtividade do assentamento da alvenaria, faz treinamento para mestres, donos de obra, donos de construtora, faz um treinamento para bloqueiro de assentamento e um treinamento para o ajudante do bloqueiro, que é ele que vai dar velocidade para o bloqueiro. Então, assim, a gente treina toda a cadeia para que o nosso cliente tenha uma produtividade alta na obra dele. E um acompanhamento técnico também, porque a gente visita a obra dos nossos clientes e faz um relatório técnico de como está a alvenaria dele. Esse acompanhamento a gente faz. Por quê? Porque a gente quer uma eficiência da alvenaria estrutural. Então a gente pega na mão do construtor, essa é a nossa especialidade, pega na mão do construtor e ajuda ele a ficar expert na alvenaria estrutural. Antes de eu ir para a pergunta final, que vai ser uma pergunta geral, eu queria que vocês contassem um pouco para o público de onde que vem essa paixão pela alvenaria estrutural. Eu acho que tem aqui alguém na frente que colaborou muito com essa paixão, né, aflorasse aí, que foi o Valdir, né? Valdir, queria que vocês contassem um pouco essa história. O Rodrigo conta, né, da questão do livro, que você, e o quão foi importante essas referências, né? Bom, eu estava formando na faculdade, já era construtor, vi que a alvenaria estrutural era um método construtivo racionalizado, mais rápido. E aí fui partir para tentar fazer, né? Entender como que era e tudo mais, porque se é uma construção sem pilar, sem viga, muito mais rápido. Você faz a alvenaria está pronta. Então, fui atrás, aí comecei a estudar, fiz os cursos possíveis, fomos atrás da BCP, atrás de uma ajuda técnica, de um norte, né? De entender o que era o mercado. E o Valdir foi super receptivo, né? O Valdir e o Fernando foram super receptivos. O Valdir me ajudou no TCC, me deu livros para estudar, para ler e tudo mais, que foi
todos os livros eu acho que tinha na época de alvenaria estrutural, eu li, norma, decorei de frente para trás, de trás para frente. E assim, eu tenho o Valdir como amigo. Um grande amigo que ajudou a Block Beton na sua trajetória em busca pela qualidade. E só tenho a agradecer ao Valdir aí por tudo que ele fez, por tudo que ele faz, trazer visitas ilustres aqui pra gente. Então, começou a paixão assim, aí depois que entrou no sangue já era, né? Ficou. Essa colocação que a Helena fez é bem interessante. Eu entrei na BCP em 2002 e eu recebi alguns desafios, né? Um deles foi a implantação do selo da qualidade na região centro-oeste. O outro foi um programa habitacional que a gente estava trabalhando, né? Um conceito da habitação 1.0, que era uma analogia ao conceito do carro 1.0. Por que as pessoas compravam um carro e não compravam a sua casa? Quais eram as dificuldades, enfim. E eu vi na alvenaria estrutural, naquele momento, uma oportunidade ímpar, né? Então a gente estava muito próximo no estado de Goiás, né? Lá havia um programa habitacional que era o Cheque Moradia, que se apoiava num tripé, que era o estado, o município e o beneficiário do programa. Só que a gente sentia falta da presença da construtora, né? Que era para você construir em intensidade. E as pessoas tinham um conhecimento a ser melhorado na alvenaria estrutural. E uma política que eu tenho e que nós na ABCP temos, conhecimento está aí para ser disseminado, está aí para ser colocado no mercado. Então, quando o Rodrigo nos visitou, tá? Era um menino, tinha cabelo inclusive na época, e ele queria entender um pouco o que era essa tal alvenaria estrutural. E eu digo o seguinte, quando a pessoa busca o conhecimento, eu já olho com todo carinho, tá? Faço questão de ter essa pessoa do meu lado. Porque quem busca conhecimento vai te ajudar a crescer no conhecimento. Acho que é um pouco disso. Não, professor? Oi, assim, meu fascínio pela alvenaria já veio um pouco antes. Apesar de ser da idade de vocês, vocês estão até mais novo. Mas na década de 90, quando eu fui fazer mestrado em São Carlos, né, em 1992, estava explodindo naquela época, aquela região, a alvenaria estrutural. Aquilo me animou, me instigou a estudar a alvenaria estrutural. Então, depois eu fiz mestrado, doutorado, voltei, e aí comecei a participar um pouco também, na época, da BCP também, e participei um pouco dessa implantação na minha região, lá no Ceará. E hoje, né, eu sou professor da disciplina de alvenaria estrutural. Então, a minha casa, uma das casas que eu fiz é de alvenaria estrutural. Então, é um sistema que eu acredito. Quando eu acredito, eu faço, porque é fácil você falar que é bom. Tem muito sistema construtivo, né, que o pessoal lança aí, você mora numa casa dessa? Minha casa é de alvenaria estrutural. Então, esse professor cearense, como deixou bem claro, numa das casas dele, que eu construí. De alvenaria estrutural. Uma das casas que eu construí, refazendo. Porque só tem uma casa. Gente, para a reta final, eu quero que vocês façam uma visão de futuro pra gente. Professor, na sua região, falar, eu acho também a nível nacional, Valdir, Centro-Oeste, Rodrigo, sua realidade ali como uma fábrica que está, enfim, com crescimento. Queria que vocês deixassem para o nosso público essa mensagem final. Eu assim, pensando em termos de perspectiva, né, da minha região, existe um retorno nesse momento da alvenaria, né, para a região ali metropolitana, mas existe um potencial de uso muito grande para o interior do estado, em que as tecnologias às vezes ainda demoram a chegar, mas que com a industrialização, a interiorização da industrialização, né, então você consegue enxergar muitas fábricas, exemplo do Vitor, né, da Escalar, ali na região central, ali mais interiorando do estado, e expandindo até, então tem muita abertura ainda, muito campo para ser conquistado, né? Que as pessoas realmente não conhecem. E isso está em expansão. Então, eu julgo que isso é muito importante. E tem muito campo para entrar, né, professor? Eu fui para Fortaleza, eu fiz a palestra lá para os fabricantes, para os construtores. E o campo do bloco de 11,5, lá no Ceará especificamente, é um campo assim... Em aberto. Está em aberto, sim. Com certeza o bloco de 11,5 entrando, ele vai ter muito espaço lá para poder... Minha próxima casa vai ser com 11,5. Então, assim, você vê essa diferença, né? O que a gente viveu aqui, Valdir, há 8 anos atrás, 10 anos atrás, que foi implementando o bloco de 11,5, mostrando para o pessoal que o bloco de concreto não é pesado, que a família do 1439 tinha um rendimento maior, né? Isso tudo a gente viveu há 8, 9 anos atrás. E provavelmente é o que vocês vão viver nos próximos 2, 3 anos até implementar essa cultura do bloco de 11,5 lá. Então, assim, a gente tem muito que compartilhar. Assim, caso precise de alguma ajuda, a gente está à disposição para auxiliar vocês lá no Ceará também. E é isso, né, Valdir? Você permite eu ir ajudar a Glécia lá no Ceará? Com certeza, cara. E eu digo o seguinte, conhecimento tem que ser
disseminar. E respondendo a sua pergunta, quais são os desafios, quais são as perspectivas futuras? Primeiro, construir mais habitação, pavimentar melhor as nossas estradas, né, ter rodovias com qualidade, porque as rodovias interligam as pessoas, aproximam as pessoas, e habitação, né, seja ela popular, seja ela de alto padrão, enfim, que a gente construa com qualidade, com responsabilidade social, com responsabilidade técnica, porque eu falei algumas vezes aqui nessa nossa conversa hoje, nós da construção civil somos a indústria do sonho, e no dia que a gente entender, compreender o quão importante nós somos, né, a gente vai movimentar melhor esse círculo virtuoso que é o círculo da construção civil. Bom, é isso. Estamos aqui com apaixonados pela construção civil, me incluo nisso. Obrigada por mais um Blogcast. Obrigado. Tchau, Até mais. gente. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.